Olá, meus irmãos, estamos de volta com a nossa 29ª parte do nosso mistério, O que Deus quer de mim, né? No capítulo anterior nós ficamos aí na prefeitura, né? Eu fui falar com o tesoureiro porque ele tinha faltado novamente com o leite, né? Com o pagamento aí do leite do filho. E quando eu chego, sempre fico na porta ali esperando ele desocupar umas moças que estavam oferecendo umas joias para ele. De lá de dentro ele me olha, me vê lá do lado de fora, a porta era de vidro, né? E ele me vê lá em pé esperando para falar com ele. Ele não deu a mínima. Aí ficou bem à vontade, né? Isso já era pro próximo dia. Ele lá bem à vontade, olhou essas joias do, né? Do jeito que quis, do tanto que quis. Quando já era próximo de 1 hora, as meninas vão embora. E ele sai de lá de dentro, né, todo faceiro, passa na porta por mim, olha para mim e diz: agora estou com fome, e estou cansado e vou embora. Novamente aí o tesoureiro me deixa a ver navio. Cara, eu estava calado e calado eu fiquei, né? Ele disse isso e foi embora realmente, né? E eu fiquei calada, só olhando para a cara dele. E depois para as costas, né? E eu fui embora muito zangada e decidida que eu não voltaria mais na prefeitura atrás dele. E que se ele quisesse resolver essa situação, ele teria que ir atrás de mim, ele teria que ir lá em casa, né? E comecei a maquinar um plano aí para acabar com a moral dele, se ele não aparecesse, né? Eu ia acabar com aquela pose dele. E final de quinta-feira, final do dia, daquele dia era numa quinta-feira, ele não apareceu. Na sexta, ele não apareceu. E eu aí, ajeitando, projetando aí esse plano maquiavélico para acabar com ele. No sábado, eu disse: pronto, hoje é sábado, ele não vai aparecer, porque ele é adventista, ele não compra, não vende, não pega dinheiro no sábado. Então, eu vou botar em prática esse plano, né? E ele vai saber com quem ele se meteu. Cara, pura maldade, Maurício. Olha o plano que eu planejei aí para acabar com a moral do tesoureiro. Eu redigi aí um panfleto, né? Que acabava aí com a moral do tesoureiro. Eu contava algumas coisas que a sociedade não sabia e outras coisas que a sociedade já sabia, só que de forma a chamar a atenção das pessoas para o ponto negativo, né? Um fato ele tem várias faces, né? Depende da forma que é contado. Quem já assistiu um julgamento aí como se como o promotor de justiça, né, que quer chamar a atenção do jurado para o ponto negativo, né, do réu, né? Ele quer mostrar sei lá, mostrar que o réu é culpado e não inocente. Então, ele coloca os fatos assim de forma que os jurados fiquem né, na certeza de que o réu não tem nada de inocente, ele é culpado. Então era isso, eu não ia revelar nada assim extraordinário, assim, nada assim hediondo do tesoureiro, mas eu ia colocar os fatos aí de forma a denegrir aí a imagem do tesoureiro, deixar ele como uma pessoa sem escrúpulos e sem caráter. Cara, pura maldade, pura malícia, não ia resolver a minha situação, né? Quando a gente está distante de Deus é assim, né? A gente vira réu do próprio orgulho, né? Escravo do orgulho e muitas vezes até da maldade, né? Do coração da gente. E eu sei que eu estava com esse plano aí, né? De redigir esse panfleto, que eu já tinha redigido, na verdade. Eu ia só imprimir esse panfleto, já era sábado, eu ia imprimir os panfletos e ia panfletar aí no domingo. A cidade no domingo acorda mais cedo ou mais tarde, né?
E eu ia passar bem cedinho, panfletando aí nas portas, aí de porta em porta, aí nos comércios, na prefeitura, por tudo, naquela avenida principal de Itupiranga, né? Nesse tempo não existia WhatsApp, então a forma de denegrir a imagem da pessoa era assim. Hoje em dia tem WhatsApp, as pessoas fazem isso num clique, né? Mas enfim, estava ali com esse plano na agulha, quando de repente, né, chega quem? O tesoureiro. Eu fiquei assim, né, surpresa por ele aparecer no sábado, né, todo faceiro, com as compras, né, fralda para o menino, umas frutas e o dinheiro para pagar o leiteiro. E eu fiquei assim, como assim, né, sábado, né, ele não faz nada disso no sábado. Então, do nada, ele começa a me contar aí que ele, quando era menino, uns 13, 14 anos, ele sofreu um acidente muito sério e um espírito salvou a vida dele. Daí em diante, esse espírito começa aí a acompanhar ele, a ajudar ele, né? E sempre que tinha alguma coisa ruim para acontecer com ele, esse espírito avisava ele. Eu, Então o espírito avisou ele, né? Porque, né, como eu queria saber, né, que eu estava fazendo este plano, né? E também eu acreditei porque meu avô, ele tem uma história parecida, né? Tinha um espírito que ajudava ele, né, que contava as coisas para ele. E eu fiquei, então o espírito contou para ele. Então foi isso, por isso que ele apareceu aqui no sábado, né? Passou aí por cima da religião dele para vir salvar a pele dele. Mas pelo que ele falou assim, né, que o espírito avisava ele quando tinha alguma coisa ruim para acontecer com ele, mas não entrou em detalhes, né? Eu acredito que o espírito não contou para ele, não contava para ele em detalhes o que ia acontecer, né? Ele só avisou, então ele veio aí correndo aí salvar a pele dele. E eu acho que ele me contou sobre esse espírito na intenção de que eu fosse entrar em detalhes sobre o que eu ia fazer, né? Mas aí eu dei de desentendida e não falei nada para ele que tinha este plano, né? Que eu ia realmente acabar né, com a felicidade dele. E ele me conta aí sobre esse espírito, mas ele não me conta, né, ele não me contou sobre uma sombra que ele via também, né, próximo da volta e meia, ele via esta sombra próximo dele. Até porque ele não associava esta sombra, essa sombra escura, com um espírito ruim, né? Que também o acompanhava, né? E ele, muito menos ele associava essa sombra a um espírito, e muito menos esse espírito às agressões que ele tinha, né? Ele procurava se libertar disso, dessas agressões, dessas atitudes, né, descontroladas que ele tinha, indo para a religião. Então ele buscou a religião achando que aquilo era dele e que ele queria se libertar. Então ele buscou a religião para isso, para buscar se libertar aí dessas agressões, dessas atitudes, desse comportamento que ele tinha, que a sociedade não aprovava e nem ele, né? E, bom, esse espírito ruim também acompanhava ele e fazia com que ele ficasse agressivo, só que ele não sabia. Que essa sombra escura era esse espírito ruim que acompanhava ele. E ele só me conta a parte boa, né? Que tinha um espírito bom que avisava ele quando tinha alguma coisa para acontecer com ele. E tinha realmente coisa para acontecer muito ruim. Mas aí eu não disse nada, né? O que era realmente que eu ia fazer. E ele vai embora, né? E eu fico aí, né, com o meu filho, ele dando leite para o meu filho, 1 litro de leite por dia, dava mal para o menino comer, né? Dava certinho a conta do menino comer. As frutas eram praticamente contadas, né? Então eu não tinha coragem de tocar na alimentação do meu filho, porque era contado, né? E eu comecei a passar necessidade aí, porque os tapetes que eu fazia eram muito desengonçados, né? Eu estava aprendendo e eu sempre recorria aos amigos, aí os conhecidos para comprar para me ajudar. E eles compravam para me ajudar. Só que já estavam saturados aí de comprar tapetes mal engembrados e eu já estava ficando com vergonha de oferecer, né? Esses tapetes mal feitos. Tentava fazer uns bem feitos, mas não conseguia, não aprendi o ofício, não conseguia aprender o ofício aí. Então eu resolvi procurar emprego,
né? Procurei emprego, deixei de fazer os tapetes, procurei emprego, consegui, até consegui um emprego, passei 2 semanas ou 3 no máximo no emprego e não sei por que não deu certo. E eu comecei a passar fome literalmente, né? Minha irmã viajou um dia, são uns 10 dias fora, e eu olhei para um lado e para o outro, não tinha o que botar no fogo, né? Ela não deixou nada e eu fiquei sem dinheiro para comprar nada. Tive que ir para a casa da minha irmã, da outra irmã que eu tinha, para espiar um prato de comida, né? Para ver como ficou a minha situação. Comecei a ficar magrérrima. E o secretário aí, sempre de vez em quando visitando, né, com um amigo para saber aí se eu já estava pronta para pedir arrego. Pronta para pedir arrego, pedir socorro para voltar para ele, né? E recebê-lo aí nos meus braços como um herói. Meu salvador da pátria, né? Mas enfim, eu estava decidida que não ia, né, voltar mais pro secretário. Não ia pedir arrego, não ia dar o braço a torcer. Não ia me humilhar para o tesoureiro de jeito nenhum, muito menos para o prefeito. Então eu resolvi tomar uma decisão aí que ia mudar a minha vida, né? Uma decisão importante que ia mudar muito, totalmente a minha vida. E eu vou contar para vocês essa decisão que eu tomei no próximo capítulo. E até amanhã, se Deus quiser.